Oi, gente. Esse painel vai discutir o futuro do audiovisual. O audiovisual é um campo que abriga oportunidades para pessoas de diferentes formações e seguramente é uma indústria que vai crescer muito nos próximos anos. A gente espera que o Brasil tenha um ambiente que propicie que aqui também haja uma ascensão grande dessa indústria e, por conseguinte, a criação de muitas oportunidades. Para discutir isso, a gente vai contar com 4 pessoas que são muito experientes nesse segmento. A primeira delas é a Antônia Pellegrino, ela é hoje diretora de conteúdo e programação da Empresa Brasileira de Comunicação, a EBC, né? E ela tem uma trajetória longa de produção, ela é uma roteirista premiada, tanto pela Academia Brasileira de Letras quanto pela Academia Brasileira de Cinema, foi roteirista de 5 novelas da Globo, de 6 séries de televisão e de 5 longas-metragens. É também uma voz ativa no movimento de mulheres, essa é a pessoa que tem uma presença nos movimentos sociais importante, e ela é criadora, e foi criadora e produtora executiva de 2 séries dramáticas da Globo, da Globoplay e da Amazon Prime. Em seguida, a gente vai ouvir a Alexia Galvão. A Alexia Galvão é uma cineasta formada pela FAP de São Paulo, gestora, ela teve uma formação multidimensional, ela fez o curso de MBA executivo na COPEAD e se pós-graduou em neurociências pela PUC. Ela é diretora experiente, percorreu vários caminhos na televisão, no cinema e no documentário, dirigiu filmes como Homem-Peixe e Sonar, né? E esses filmes correram vários festivais do mundo. Atualmente, a Alexia se dedica à finalização da série Caramba, Made in Brasil, o que é uma coprodução Brasil-Noruega, e ao desenvolvimento da série Médicos da Floresta. Essas 2 pessoas vão compor um bloco, a gente vai discutir com elas 2, e em seguida a gente vai fazer uma conversa com a Luísa Barbosa e o Nelson Breve. A Luísa é diretora executiva de entretenimento da Conspiração, que é a maior empresa, a maior produtora independente do Brasil hoje, né? Ela produziu séries como Sem Filtro, Arrasta Móveis, Abre Alas, A Jornada Astral e o Humor Negro. Ela é produtora de documentários como Mulheres Radicais e Elô, que foram selecionados para o Festival do Rio e para a Mostra de São Paulo desse ano. O Nelson Breve é um profissional de larga experiência, ele foi presidente da Empresa Brasileira de Comunicações, trabalhou em vários veículos de comunicação do país, foi secretário de imprensa da Presidência da República e tem uma vivência muito grande com as políticas públicas de fomento ao audiovisual. Ele foi produtor de várias séries, ele é sócio de uma pequena produtora, de uma produtora de porte médio, na verdade, e vai poder dividir conosco, junto com a Conspiração Filme, como fazer um contraste das oportunidades que grandes produtoras como a Conspiração oferecem e o mercado das pequenas produtoras e como que alguém que está se formando hoje pode se organizar para participar desses mercados. Então, vamos começar ouvindo cada uma dessas pessoas, o que elas têm para dizer para a gente. Bom, nesse painel a gente vai tratar de um assunto que é muito presente na vida da gente, né, que é o cinema, a televisão, o audiovisual, e a gente tem umas pessoas que são muito vividas nesse ambiente e tem uma reflexão para trazer para a gente, para ajudar a gente a pensar que futuro é que os jovens profissionais dessas áreas podem esperar. Vamos começar ouvindo a Antônia, da EBC. Antônia, conta para a gente um pouquinho da tua visão sobre o futuro do audiovisual brasileiro e das oportunidades que isso vai trazer para as pessoas, desafios. Como é que você está vendo isso? Primeiro, Jorge, agradecer muito pelo convite para estar aqui, agradecer por estar participando desse painel junto com a Alexia. Fico muito feliz de falar para estudantes, né, de um campo da economia criativa, que é um campo onde eu me formei, né, me forjei profissionalmente. Então, eu, né, acho que sempre sonhei trabalhar com televisão. Eu tinha esse sonho, eu não tinha exatamente o sonho de fazer cinema, né? Aquela coisa do prêmio, do tapete vermelho, nunca foi muito meu sonho. Eu tinha o sonho de trabalhar com televisão, porque eu sempre entendi que a televisão é a tecnologia que chega na casa das pessoas, chega na casa de qualquer pessoa e que oferece conteúdo de mais ou menos qualidade, mas, enfim, oferece, né, uma gama de possibilidades de acesso a conteúdo a quem não necessariamente pode, né, pagar um cinema, enfim, que a gente sabe que
já é, né, um pouco mais caro, então eu sempre quis trabalhar com televisão para poder produzir conteúdo para todas as classes sociais. E eu realizei esse sonho, né, estudei ciências sociais e realizei esse sonho me tornando primeiro pesquisadora da primeira novela do João Manuel Carneiro, e depois eu me tornei colaboradora em novelas na TV Globo, fiz 5 novelas, trabalhei com o João Emanuel, com o Miguel Falabella. Aí fui fazendo minha carreira, né? Fui fazendo depois séries, fiz longas metragens também, Tapete Vermelho, tudo isso, mas eu tinha na época muita paixão assim por fazer novela, porque a novela justamente na minha visão, ela era esse conteúdo que chegava para quem eventualmente não pode acessar outros conteúdos, e ao teatro e tal, shows. E hoje eu sou diretora de conteúdo e programação da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, e a gente faz, eu sou responsável, portanto, pelo conteúdo e a programação da TV Brasil, da Rádio MEC, da Rádio Nacional e das suas. A Rádio Nacional ela se espalha pelo Brasil com outras roupagens, né? Rádio Nacional do Alto Solimões, Rádio Nacional da Amazônia, e essas rádios elas chegam aonde nem a televisão chega. Então eu tenho muita alegria de poder pensar e fazer conteúdo para pessoas que nem a televisão elas acessam. Então, me emociona muito. A TV Brasil como eu falei, uma experiência, né, de TV pública, o que significa, né, no Brasil, a gente tem o sistema de TV privada, a gente pode ter um sistema de comunicação governamental e a gente pode ter um sistema estatal. Portanto, é o sistema no qual a EBC faz parte, né? Um sistema, segundo a nossa Constituição, são formas complementares de você ter um sistema de comunicação no país. Evidentemente que no Brasil o sistema privado ele é muito mais abundante, né? Mas até por isso é muito importante o trabalho da comunicação pública, seja o trabalho feito pela EBC, seja o trabalho feito, né, em toda a rede nacional de comunicação pública, que é uma rede que a EBC é gestora e que recentemente tivemos a alegria de fazer uma grande expansão, né, trazendo para dentro da rede uma série de rádios comunitárias universitárias, sobretudo. Então, isso é importante, já que a gente está aqui numa conversa com, né, estudantes. Então, assim, para falar um pouco sobre essa pergunta, né, do futuro do audiovisual, eu acho que a primeira frase assim que me vem à cabeça é: conteúdo é rei. A gente vive numa era em que conteúdo é rei. Então, o conteúdo ele vai ter inúmeras formas através das quais ele vai se realizar, né? Como roteirista, por exemplo, eu sempre fiz muito a reflexão do às vezes você tem uma ideia, e a ideia é quem te diz para que formato, para que tipo de veículo, para que tipo de linguagem ela vai funcionar melhor. O conteúdo é rei, é mais ou menos a mesma coisa. Você vai poder ter uma ideia que vai funcionar lindamente como podcast, lindamente como uma série, ou não vai funcionar como série, vai funcionar como um longa, vai funcionar como um telefilme. Então, esse pressuposto do formato, na verdade, ele, né, a forma se mostra a partir do conteúdo. E aí eu acho que essa coisa dessa geração mais jovem, assim, é muito legal, porque não tem tanto, não fica tão preso a determinadas. Eu faço só isso. Não, eu posso fazer de tudo. Eu não sou dessa geração, mas eu me identifico muito com isso. Eu sempre tive muita liberdade
e sempre gostei de trocar de linguagem, né? De fazer podcast, de fazer livro, fazer longa, fazer novela, escrever para jornal, escrever para revista, publicar conto. Então, assim, eu gosto, me motiva muito isso, essa possibilidade, né, de múltiplos formatos. Então, conteúdo é rei. Isso é muito importante para quem é dessa área, porque aponta para né, um mundo em que a gente tem menos, talvez muito mais diversidade de conteúdo, e você fazer o seu conteúdo relevante, né, irrelevante dentro de nichos, isso eu acho que é uma perspectiva importante também, né? Há 30, 40 anos atrás, você tinha essa, né, presença do broadcast, né? Um emissor emitia uma mensagem, né, um conteúdo para uma plateia, uma audiência muito grande. Hoje em dia, não. Você tem, claro que você ainda tem, né, o filme da Barbie, por exemplo, é um tamanho gigantesco que aquilo, né, de público que aquilo acessa. Agora, você tem hoje um mundo multicast, e esse mundo multicast ele é muito mais aberto a quem quer entrar na indústria criativa. Então, acho que isso é uma boa notícia, né? Ao mesmo tempo, ela significa que a competitividade por relevância se tornou muito maior. Então, eu acho que assim fazer conteúdo de qualidade, com paixão, e aí de qualidade, assim, pode parecer, mas de qualidade, aí vai ter que ter uma luz, vai ter que. Hoje em dia você tem recursos muito simples no celular, né? Eu vi recentemente o último filme do Karim Ainuz, que é um grande diretor brasileiro, e é um documentário que ele faz numa viagem às origens dele, ao território, né, onde o pai dele viveu, e ele faz aquilo com muito poucos recursos. Assim, você vê que ele tem um celular que ele usa muito, tem uma câmera que está com ele, assim, mas você vê que, do ponto de vista de produção, é, é pequeno, assim, não é uma coisa, não é uma grande produção, e é uma grande produção, né? Uma grande produção porque tem coração, tem ideias, tem narrativa, é interessante. Então, eu acho que a gente vive nesse mundo em que, né, do faça você mesmo, né? Assim, e aí eu acho que tem uma coisa muito bonita que eu aprendi, assim, logo que eu entrei no audiovisual, que é essa coisa da turma, sabe? Faça você mesmo, mas faça você mesmo com a sua turma. E isso é muito legal, porque o trabalho em grupo e o audiovisual, né, a indústria criativa é muito do grupo, né, é muito do coletivo, assim, não acontece com, né, sozinha, muito, a não ser, claro, ser uma influenciadora, é outra coisa. Mas são, né, são trabalhos coletivos. Então, ter a sua turma e essa turma se desafiar, né, a fazer melhor. Pô, olha o que eu fiz, olha que legal, tá melhor do que ontem, né? E amanhã ser melhor. Eu acho que essa troca de turma é muito produtiva, é muito estimulante criativamente. Acho que foi ótimo, Antônio. Obrigada. Foi legal. Alex, eu vou passar então para você, e aí vou começar fazendo uma perguntinha já para você, sobre também para você falar um pouquinho do tipo de relação que você tem hoje com as produções. Se você é autônoma, se você é uma pessoa jurídica, se você é pessoa física, se é empregada de alguém, dá um pouquinho de luz de como que são essas relações no mundo privado, porque eu estou entendendo que a Antônia está no mundo público, né, onde o contrato de trabalho então é uma coisa mais ou menos previsível. Né? No mundo privado é que a coisa está mudando muito, né? Então vamos lá. Então vamos agora gravando então para eu passar para a Alexia, tá? Acho que foi muito legal a gente ter ouvido o depoimento da Antônia, que fala um pouco desse ambiente público de produção de conteúdo, que é uma coisa que é fundamental, porque assim, o setor privado não consegue atingir a sociedade como um todo. Né? Então, eu acho que é bastante interessante pensar que tem que ter uma produção de conteúdo que realmente chegue a todo mundo,
né? Como você diz, assim, às vezes é só o rádio que chega, né? E existe um mundo privado, que é um mundo muito grande, no Brasil muito grande, no mundo muito grande, e que está mudando muito. Aí eu vou pedir para a Alexia contar para a gente um pouquinho da experiência dela e o que ela vê do futuro. Olá, eu sou a Alexia, sou diretora. Bom, pegando um pouco carona no que a Antônia falou, eu acho que por mais que a gente esteja, que eu agora apresente um panorama um pouco do privado, a gente tem o cinema e o audiovisual é para ser visto. Então, na verdade, o que eu vou falar são maneiras de produzir, mas o objetivo acho que é sempre ser visto e que se chegue às pessoas. Eu comecei a estudar cinema e aí, ao contrário, também eu queria fazer cinema. Queria que meus filmes viajassem festivais e que eu fizesse especificamente cinema. E aí eu tive uma grande surpresa, porque quando eu entrei na faculdade, eu descobri muito a televisão e me apaixonei completamente. E a minha formação, e aí assim que eu me formei, eu fui trabalhar com televisão. Eu trabalhei 10 anos seguidos também na TV Globo. Entrei como assistente de direção, construí minha carreira lá também, foi minha grande casa em termos de aprendizado. E aí fiz novela, fiz programas de linha de show, fiz muitas malhações, o que eu acho muito legal, porque foi quando eu descobri muito público jovem, que era um público que até hoje eu quero muito conversar sempre, porque acho que está ali a formação de público, e acho que é muito importante que a gente pense sempre, né, como vai se dar esse nosso público e como que ele vai se renovar e como é que a gente vai atingir e se comunicar sempre com ele. Enfim, então me formei na televisão e alguns anos atrás eu falo que eu comecei um relacionamento aberto com a televisão, porque eu comecei a ir e voltar e fazer outras coisas e voltar para o cinema. E aí, como é que foi uma maneira assim que eu consegui produzir os meus filmes? Eu comecei a entender como é que eu podia me relacionar com marcas e como é que essas marcas poderiam se tornar parceiras de produção dos meus filmes. Então, como eu tinha essa possibilidade de produzir publicidade também, eu comecei a oferecer para as marcas que elas pudessem, ao invés de fazer uma publicidade, que eu tivesse sempre umas 2 entregas. Então, eu entregaria uma publicidade, entregaria também um curta-metragem. Então, assim, eu comecei a fazer meus curtas e pensar numa nova maneira, né, de produzir. E foi muito legal, assim, acho que o nosso trabalho tem uma coisa que ele nasce com esse caráter de empreender, né? Porque fazer um filme é sempre isso, assim, você reunir pessoas, você entender como é que você consegue levantar essa produção e fazer como é que você consegue captar recursos para isso, e aí acho que todas as maneiras, né? Tanto privado quanto público, a gente sempre tem que pensar quais são os caminhos para isso. E aí outra coisa que eu acho importante também, assim, a gente sempre pensar nessa coisa da convergência de mídias. Quando eu comecei a estudar cinema, a gente pensava muito em uma coisa só, ou na televisão, ou só no cinema, ou só da publicidade, e acho que hoje as coisas se misturam muito, 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 ainda bem, porque sempre tem um aprendizado de uma coisa, de uma produção para outra, de uma mídia para outra, e eu acho que isso também é uma coisa que é muito legal, assim, para quem sai da faculdade agora, que se pense em várias mídias, que se pense na multidisciplinaridade, que continue sempre na academia, porque eu acho que é o lugar onde a gente pode trocar ideias a todo momento. Então, eu, por exemplo, agora comecei um mestrado em design, que é uma outra área que eu acho que eu preciso aprender justamente por novas tecnologias e entender como é que isso conversa com a minha área. Então, acho que sempre estar atento a novas possibilidades e sempre em contato com a academia, porque eu acho que a academia é esse lugar, assim. Os meus amigos da faculdade são as pessoas com quem até hoje, quando eu tenho qualquer dúvida
gente, isso é legal de fazer, como é que vai ser isso, o que vocês acham desse projeto? Até hoje são essas pessoas que eu ligo, essa coisa da turma. Então, por mais que as turmas também mudem, que a gente faça novas turmas, você ter como base as pessoas que estudaram com você, as pessoas que têm mesmos objetivos em termos do que a gente quer comunicar para o mundo, é muito, muito legal que se mantenha essa turma, assim, né? Enfim, são o primeiro panorama. Muito obrigado, Alexia. Muito obrigado, Antônia. Eu acho que vocês tocaram em aspectos que são fundamentais de como que está a organização disso. E eu queria colocar uma perguntinha para as duas, na verdade. Assim, a gente sabe que o mundo do trabalho, o mundo da produção, ele se fragmentou muito, ou seja, empresas especializadas de todas as naturezas, né? Vocês veem oportunidade para se criarem startups, novas empresas, para se organizarem serviços, para serem prestados para a indústria do cinema, para a indústria da televisão, trilha sonora, efeitos especiais, emprego de certas tecnologias. Estão surgindo no Brasil empresas como essas? Então, Jorge, eu primeiro, assim, acho que é importante a gente lembrar, né, sobretudo para quem é jovem, que o audiovisual brasileiro ele tem tido, assim, sofrido ao longo do tempo alguns períodos em que há ataque. Então, né, houve ali um período no início dos anos 90 em que você tem um desmonte da política pública de audiovisual, houve também um período, né, de grande ataque à política de audiovisual, política pública de audiovisual. E, assim, importante dizer que o audiovisual no mundo inteiro é fomentado, é fruto de política pública, então precisa da política pública, à exceção dos Estados Unidos, que, né, tem uma indústria muito poderosa, mas o audiovisual brasileiro ele precisa da política pública. Então, quando a gente anda para trás no que a gente tem de estrutura de política pública para o audiovisual, a indústria, né, a nossa, né, eu vou chamar aqui de indústria, eu sei que tem todo um debate, a indústria, né, a indústria precisa ter política para que se torne indústria, enfim, mas vamos, esse campo do audiovisual brasileiro que emprega muita gente, eu não vou saber aqui o dado agora, mas é enorme, recrudesce, né? Então a gente está vivendo um momento de reabertura, de retomada, mais uma retomada. E eu acho que é muito importante que a gente pare de ter retomadas. Assim, pare de. Não é. A gente precisa encarar com seriedade esse campo da economia criativa e tratar disso de modo que a gente não precise mais ter retomadas no futuro. A gente precisa entrar em velocidade cruzeiro e ter uma ascensão e se estabelecer como indústria, e isso ter relevância, ser lido, já tem relevância, mas ser lido como relevante para a economia. Então, eu acho que isso está em processo, esse entendimento e essa pujança que a economia criativa apresenta é uma economia sustentável, né? Isso é uma questão muito importante. O setor criativo é um setor sustentável, é um setor que não, né, polui. Não, você vai comparar outras indústrias, o nível de poluição é muito mais alto. Então, estabelecer e fazer ir além e não deixar, né, estabelecer de modo que a gente não tenha mais retrocesso, me parece ser um desafio que está colocado no momento presente. E esse desafio dialoga com a sua questão. Então, assim, a gente tem um momento em que a gente tem uma lei Paulo Gustavo, né, que vai colocar no audiovisual, né, a lei Paulo Gustavo são 3 bilhões e 800 milhões de reais injetados no audiovisual em diversas frentes, né, desde reestruturação de cinema, até produção de filmes, até licenciamento. Então, com toda certeza, só por causa da Paulo Gustavo, a gente já teria
um boom de produções. Mas tem, além da Paulo Gustavo, tem a retomada da Ancine, dos editais da Ancine, portanto, uma retomada da política pública do audiovisual, de fomento, que precisa reenergizar. Deixa eu só fazer uma perguntinha sobre isso. Você acha que os editais, isso está sendo construído de uma maneira que dá oportunidade para quem está entrando no mercado de trabalho, ou favorece muito quem já tem uma carreira longa e cria muitas barreiras para quem quer entrar? Então, eu acho que essa é uma. Eu gosto muito desse debate, muito importante, porque, né, a gente precisa ter políticas públicas diferentes para áreas diferentes. Você não pode tratar o setor audiovisual como se fosse uma única coisa. Tem gente que tem pontuação nível 4 na Ancine e vai acessar um outro tipo de recurso, diferente de quem não tem pontuação nenhuma, mas precisa que esse fomento também chegue ali. Então, a gente precisa conseguir, nessa retomada mais estruturante, ser capaz de olhar para o setor com a diversidade que o setor tem. O setor não está... Isso está acontecendo? Olha, eu acho que, assim, a partir do momento em que a gente terá, em breve, a reestruturação do Conselho Superior de Cinema, e que aí você tem um grupo que passa a refletir, a pensar e a pautar uma política para o audiovisual brasileiro, você volta a ter certos debates e com certeza esse debate está na pauta. Esse debate está na pauta de quem produz. Tanto quem produz com uma escala maior, quanto quem quer produzir. Esse debate está colocado. E ele precisa ser feito e você precisa ter diferentes tratamentos para quem pode ter diferentes tipos de entrega. Sim, eu tenho visto, às vezes, assim, a política pública distinguir de maneira muito firme o que é conteúdo independente do que é conteúdo produzido por alguma grande estrutura financiadora, como, por exemplo, a Rede Globo. E, assim, às vezes eu não vejo uma política muito ativa, por exemplo, a exportação de conteúdo brasileiro. Eu queria ouvir a Alexia. O que a Alexia acha disso? Acho que assim, as séries brasileiras, o audiovisual brasileiro hoje, está sendo produzido pensando no mercado global, ou a gente ainda tem uma visão muito, de certa maneira, localizada do nosso mercado de produção audiovisual? Acho que tem duas coisas aí. Sem dúvida, nosso audiovisual é pensado, e nossos filmes estão aí, né? Eles estão no mundo, os nossos filmes. Imagina, a gente tem Antônia citou Carinha, a gente tem vários grandes cineastas que levam nosso cinema para o mundo e os novos também, porque é isso. Esse ponto, assim, realmente, a gente precisa ser, o nosso cinema precisa ser incentivado, é assim que em todos os outros lugares do mundo acontece, inclusive nos Estados Unidos, tem o cinema independente que é incentivado também, a Broadway é incentivado, então a gente precisa realmente, assim, como classe, lutar para que isso seja pautado e que isso seja realmente uma coisa que não tem essas recaídas, assim, esses ataques, porque a gente precisa disso para existir, assim como os outros países existem. Tá, então, a pergunta tem a ver com mercado, ou seja, você acha que o pessoal vai ter oportunidade de participar de produções de televisão, de rádio, de cinema, do que podcasts, e que isso tem um mercado maior do que o Brasil? A gente está com uma preocupação de ganhar o mundo, ou as nossas produtoras continuam muito centradas no país, nos nichos dentro do país, e a política pública também só endereça o país e os nichos dentro do país? Não, acho que vamos lá. Estamos no mundo já e continuaremos estando. O Brasil é um lugar que produz muito, inclusive para outros países, assim, quando a gente vê a perspectiva, por exemplo, da publicidade. A publicidade brasileira produz muitos filmes existem muitos filmes que são filmados por profissionais brasileiros no Brasil e que são filmados direto para outros países, mas que acontece aqui no país, aqui no Brasil. Então, isso é muito importante. Em relação à distribuição,
streaming. Os nossos filmes estão no mundo. Então, a gente produz uma série, produz um filme, e a gente hoje tem o streaming, então a distribuição por aí já é para ser pensada como uma distribuição internacional, e temos que pensar sempre também na nossa distribuição através dos nossos incentivos de distribuição. O Paulo Gustavo, por exemplo, tem linhas de incentivo para distribuição. Eu estou produzindo um documentário sobre o Ari Barroso e a gente entrou na linha de distribuição para que esse filme seja lançado internacionalmente. Então, eu acho que a principal coisa é para o produtor, para o diretor, que precisa também, de alguma forma, se produzir no Brasil, e, enfim, precisa se produzir, a gente pensar quais são as possibilidades sempre, tanto privadas como principalmente públicas, mas pensar sempre globalmente nas possibilidades. A TV Brasil, Antônia, tem público fora do Brasil? Vocês fomentam produções e participam de streaming em outros países? Como que funciona a TV Brasil do ponto de vista de distribuição do conteúdo brasileiro para o mundo? Tá. Não, antes de responder, só queria, assim, primeiro pontuar que, assim, o mercado brasileiro ele tem um tamanho que é continental, né? Assim, é um dos maiores mercados do mundo. Então, esse fato por si só já faz com que produzir conteúdo que fique apenas dentro do Brasil, né, já seja um negócio gigantesco. Então, isso é importante, porque para a gente não... mas não saiu, mas está cheio de gente querendo chegar aqui e vender para o nosso mercado, porque o nosso mercado é gigante. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, assim, as nossas novelas, né, que eu falei no início, a nossa novela, ela primeiro que ela é um formato que o Brasil, né, lapidou e internacionalizou. Existe um grande mercado que as nossas novelas acessam. Hoje em dia, todas as pessoas falam as novelas turcas, dizer que é uma novidade você ter na Turquia centros de produção de novela de alta qualidade, né? Esse lugar sempre foi um lugar do Brasil. Então, o Brasil criou um gênero e sempre exportou esse gênero com muita potência do ponto de vista de indústria. Além disso, assim, o nosso cinema sempre circulou, né? Grandes festivais, temos prêmios importantes e tal. Então, e além disso, fechando, né, assim, nos últimos 10 anos, a gente tem uma abertura de todos os mercados por causa das plataformas. Então, as plataformas, elas trabalham internacionalmente, e quando você cria um conteúdo para uma plataforma, ele já está inserido no mundo. A TV Brasil, especificamente, ela é uma TV pública brasileira que pertence ao Estado brasileiro, não pertence ao governo A, governo B, pertence ao Estado, portanto, uma empresa do povo. E ela é voltada para o nosso povo. Há, nesse momento, debates sobre uma eventual recriação de uma TV Brasil internacional que fale para fora, mas isso ainda está em debate. Tá bom. Deixa eu fazer uma última perguntinha para vocês, para a gente encerrar esse painel, porque o tempo ele é inexorável, né? Se vocês estivessem se formando hoje, vocês buscariam se empregar numa grande empresa como a Rede Globo, como a EBC, ou vocês buscariam fazer uma pequena produtora, uma pequena empresa de casting, uma pequena empresa de efeitos especiais? O que vocês acham da tendência do emprego nessa área? As empresas grandes estão recrutando muita gente, ou a tendência é a fragmentação e pequenos empreendimentos atendendo a muitos públicos diferentes? Antônia, primeiro você. O que você acha? Olha, eu não sei muito dizer assim qual é a tendência do mercado hoje. Eu acho que tende mais à fragmentação, mas é um chute, tá? Eu não tenho dados sobre isso, eu não tenho algo mais sólido para dizer.
Eu fiz a minha carreira, né, boa parte dela em empresa grande, né, que, como eu falei, eu trabalhei anos na TV Globo, e depois eu fiquei anos também freela. Eu tenho uma natureza empreendedora e talvez, não sei se fosse hoje, se aí talvez eu empreendesse e fizesse o meu negócio. Mas eu acho que empreender é um outro talento, diferente do talento para o audiovisual. Então, assim, por isso até a coisa da turma, porque você junta, né? A Alexia é uma grande diretora, o fulano é um grande administrativo, e aí, sabe, você junta um grupo e vai. E aí você une talentos e é mais possível ter uma sustentabilidade financeira no tempo, né? Eu vi que a Alexia tem no currículo dela um MBA executivo na Fapiad. Ou seja, juntou na formação a questão artística com a questão executiva de gestão de empreendimentos. Né? Como é que você vê isso, Alexia? Eu fiquei muito tempo trabalhando numa grande corporação com formação de cinema, né? Então eu entendi que é isso, assim, a gente precisa de grandes gestores. O Antônio agora na EBC, a gente precisa pensar a indústria. Aí tem essa polêmica da indústria ou não, mas assim, o fato é, a gente movimenta tanto quanto a indústria farmacêutica, tanto quanto a indústria têxtil. Então, isso é muito importante. É uma indústria que gera 126, falar um dado de 2019, 126 mil empregos diretos e indiretos. Então, é muita coisa. Isso é muito importante. Agora, acho que uma maneira de começar empreendendo é isso, é a coisa da turma, é se juntar, pensar projetos, pensar como é que pode começar, porque é isso, começa por um curta-metragem, começa por um outro conteúdo menor em termos do tamanho de produção, mas não menor em importância, e assim se empreende, vai se chegando a tamanhos maiores. Há empresas que podem ser formadas para prestar serviço para as grandes? Assim, quem está se formando em cinema pode pensar em montar uma empresa de efeitos especiais? Certeza. Eu, por exemplo, quando vou produzir um filme, eu tenho algumas pessoas que já estão na minha equipe, mas pelo menos 70% são pessoas que se juntam. Então, eu preciso de uma trilha para esse filme que eu estou produzindo agora. Então, eu vou atrás de... uma empresa de trilha. Uma empresa de trilha, uma pessoa... Sim, empresa de finalização, não é isso? Acho que há empresas especializadas. Com certeza. Com certeza, até porque eu acho que tem uma coisa também assim de produtora que de alguma maneira você tem que viabilizar e não ser tão pesado. Você tem que ter uma estrutura, mas você não pode ser uma estrutura tão pesada, porque isso também vai interferir muito no seu custo. Então, uma maneira de você viabilizar é essa. Você tem seus fornecedores, a sua turma, as pessoas que você sabe que você pode contar sempre, mas que não necessariamente trabalham debaixo do seu guarda-chuva todos os dias, né? Eu acho que a relação de trabalho é outra. A própria minha relação, por exemplo, com TV Globo, eu faço projetos, então eu vou e volto, é outra relação de trabalho, continua existindo trabalho com uma grande... teia, né? Ou seja, uma empresa grande contrata outras empresas que subcontratam outras, ou seja, você tem uma contratação em rede de serviços, né? Exatamente. O que seguramente há espaço para gestores nas empresas grandes, né? Mas eu acredito que o trabalho técnico seja cada vez mais um trabalho encomendado a produtoras independentes, a empresas que têm vocação para certos serviços especializados, né? Com certeza. Mas é isso, gente. Eu queria agradecer muito a participação de vocês. Acho que vocês ajudaram muito a gente a entender um pouco melhor de quantas as coisas andam. E vamos ver como é que o pessoal reage ao que ouviu, tá? Então, muito obrigado a vocês duas. Queria agradecer também muito por estar aqui, pela Antônia, ter colocado nessa mesa tão legal. Enfim, obrigada, Jorge. É isso. Continuem, façam filmes, façam seus... Persistam, porque dá certo. Obrigada, Jorge. Obrigada, Alexia. Obrigada por estar aqui. Espero que a gente
faço a cabeça dos alunos fervilhar e sigo, eu vou fazer coro aqui com a Alexia, persistam que dá certo. Falou, gente. Um abraço. Abraço. Bom, vamos para a segunda parte desse painel, então. Nós vamos agora ouvir um pouquinho da experiência da Luísa e do Nelson, e depois fazer um pequeno debate entre eles dois. Luísa, vai, a bola contigo, por favor. Olá, bom dia a todos, todos e todas. Eu sou Luísa Barbosa, eu sou diretora executiva da Conspiração Filmes. Sou formada em jornalismo, né, uma formação que é uma formação muito ampla e que acaba jornalistas indo para vários caminhos, e o meu caminho acabou sendo audiovisual. A Conspiração é uma das maiores produtoras independentes do Brasil, da América Latina. E o que significa ser uma produtora independente? Uma produtora que não é ligada a nenhum veículo tradicional de mídia ou nenhuma outra empresa internacional. Então, é uma produtora 100% brasileira e que tem produzido nos últimos 30 anos conteúdos dos mais diversos possíveis, né? Uma produtora que já teve muita presença na publicidade, uma presença muito forte no cinema, inclusive tendo um dos filmes que foi muito importante para a retomada do cinema brasileiro, que foi Dois Filhos de Francisco. E hoje é uma produtora 100% focada para entretenimento, para produção de conteúdo de entretenimento. E quando a gente fala produção de conteúdo de entretenimento, isso pode ser bem amplo, né? Porque a gente produz entretenimento hoje para diversas mídias e para as mídias mais variadas possíveis, né? Hoje, uma pessoa com o seu próprio celular, conversando com o Instagram, está ali também produzindo entretenimento para quem consome. Então, a produtora mudou muito ao longo desses anos e hoje foca nesses conteúdos que tem como o principal objetivo contar histórias, né? Contar histórias diversas. Então, a gente conta histórias diversas numa série de ficção, seja numa série de documentário, seja algum conteúdo mais conciso, mais short que a gente faça para uma mídia digital. Então, sendo um conteúdo de entretenimento, a Conspiração está produzindo ele. A gente hoje tem no Brasil várias telas, né, que são possíveis a gente divulgar, né, nossos produtos e estar aí no ar. É muito importante a gente começar falando que assim, esse mercado mudou muito ao longo dos últimos anos, né? A gente tinha um racional de um mercado em que a TV aberta era a nossa fonte de consumo, né? Todo mundo aqui sentava, ligava a televisão e via o que aquela TV propunha para a gente assistir. E, de repente, a gente começa a ter um acesso ao conteúdo em que a gente escolhe o que a gente vai assistir. Isso é uma realidade ainda crescente no Brasil. A gente, quando fala desse consumo de escolha, ele é um consumo ainda muito fechado numa classe social, né? A gente tem várias classes sociais no Brasil, e a gente sabe que o consumo de TV aberta é muito, muito grande num país grande como o nosso e com pessoas de diversas realidades sociais. Mas a verdade é que mudou o racional de consumo e com essa mudança de racional de consumo, que é muito, muito, muito recente. Se a gente pensar, o primeiro produto, a primeira série feita para streaming, série brasileira, foi lançada em 2016, então a gente fala de muito pouco tempo atrás. E com essa mudança, o mercado teve que se movimentar ali também para entender como produzir, né? A gente sempre soube fazer conteúdo por escolha, porque a gente sempre fez cinema, e o cinema é isso. Embora a gente saiba a dificuldade de se fazer cinema no Brasil, no momento que a gente está ali produzindo com umas verbas limitadas e disputando espaço de distribuição, espaço de sala de cinema com grandes estúdios internacionais, e tendo pouquíssima prioridade nessa presença na sala de cinema. Então, fazer cinema no Brasil nunca foi fácil, e ainda não é. Mas a gente fez bastante, né? Então, com isso, a gente aprendeu a fazer entretenimento. Acho que o cinema no Brasil, de forma experimental, o cinema de forma independente, ele sempre foi uma grande escola para preparar hoje a equipe e todo o mercado para conseguir hoje estar ali fazendo grandes séries e grandes produtos para as diversas telas possíveis. Então, acho que tem uma mudança grande acontecendo, uma mudança grande recente que não pode ser ignorada,
E a gente, como produtor e como mercado, estamos ali tentando entender como vai ser o futuro, né? Eu acho que a gente fala de futuro do audiovisual, vamos tentar aqui ser o mais positivo possível. Acho que temos uma mudança nesse último ano para cá, com uma retomada das políticas públicas voltadas para o audiovisual, com uma retomada da presença ali das leis de incentivo ao audiovisual, o fundo setorial atuando de uma forma mais forte. Então, a gente vem com um novo ano de muita esperança, né, da gente conseguir voltar a fazer o cinema independente, porque uma discussão que se tem muito hoje é que, nos últimos anos, a gente conseguiu fazer audiovisual muito porque também tivemos ali as entradas dos streamings no Brasil. Então, com esses canais internacionais todos, a gente produziu pra caramba, produziu séries, produziu bastante produto para esses streamings, mas produtos que foram vendidos para os streamings, né? Ou seja, que nós, brasileiros, não somos mais detentores dessa propriedade intelectual. E com a retomada do setor público e a gente conseguir voltar a fazer cinema e audiovisual de uma forma independente, a gente também consegue, como país, como Brasil, ter as nossas prioridades intelectuais aqui com a gente, sendo exploradas internamente e internacionalmente, né, da melhor forma possível, mas sendo a gente, brasileiros, detentores dessa propriedade intelectual. Então, falando de futuro, é uma coisa que a gente enxerga, uma esperança que a gente volta a ter, é de conseguir continuar produzindo de forma independente, o que nos últimos anos acabou um pouco mudando um pouco como cenário da chegada dos streams. Então, acho que falar de futuro é falar de política pública, falar de futuro é olhar para como o Brasil vai se posicionar em relação às políticas públicas nos próximos anos. A gente vê isso de uma forma muito positiva, a gente acha que, sim, a gente está caminhando para voltar a ter políticas públicas que olhem para o audiovisual brasileiro como uma indústria, que olhe para o audiovisual brasileiro e entenda o potencial de geração de emprego e de renda que essa indústria tem. Então, é muito otimista, essa parte nos deixa muito otimista em relação ao que vem a acontecer. A gente também tem que lembrar que o Brasil é um país muito grande, de uma presença muito forte em toda a América Latina. Então, a gente na Cooperação tem olhado para o mercado para além do Brasil, né, entendido que quando a gente fala de América Latina, nós somos o país maior consumidor, né? A gente aí tem grande parte do mercado, porque nós somos um país muito grande. Então, a nossa presença é muito importante, e essa presença que pode ser cada vez mais forte, cada vez mais conjugada, né, para o Brasil não ser algo apartado do resto da América Latina em relação à produção de audiovisual. A gente tem olhado muito para isso na Conspiração, como os nossos produtos podem circular para além do Brasil, sabendo que eles podem ser feitos a partir de adaptação para outros países, que é só a questão da língua não deve ser uma barreira para isso, né? Por sermos o único país falando português, a gente sabe que podemos fazer adaptação, que esse remake de séries. Então, temos olhado muito para isso e temos tido conversas muito, muito fortes internamente com os outros países da América Latina. A Conspiração está ali focada em ter uma representação no México pela primeira vez, para a gente, de fato, falar de uma forma mais ampla, né, de conversa, de audiovisual. E a gente tem que olhar no futuro e pensar o que vai acontecer com essas novas tecnologias, né? A gente tem ali, num primeiro momento, a inteligência artificial, que a gente olha e alguns têm receio, mas eu acho que não é para ter receio. Eu acho que todos nós temos que entender qual a melhor forma de trabalhar com ela, né? Como que a gente faz com que toda a tecnologia seja uma aliada nossa, né? Para a gente conseguir trabalhar com mais eficiência, mais rapidez. Mas é um fato que essas novas tecnologias fazem com que o audiovisual mude bastante, com que o maior número de pessoas tenha acesso e que a gente consiga produzir de outra forma, tendo o auxílio da tecnologia. O que era antes tão difícil, né? Você pegar e gravar, você tinha que gravar numa câmera com negativo, fazer uma revelação, e, enfim, não era acessível a todos. Hoje todo mundo pode gravar do seu próprio celular, então a gente tem que olhar para isso de uma forma positiva, e como que a gente usa isso a nosso favor e faz em vez de lutar contra, como que a gente usa isso para que a gente consiga produzir cada vez melhor. Acho que, pensando de uma forma geral, o audiovisual é um mercado muito amplo, em que pessoas de diversas formações podem trabalhar nele, podem fazer parte dele.
Quando a gente olha um set de filmagem, a gente tem pessoas de origens diversas, né? A gente tem desde o figurinista, passando pelo maquiador, para toda a equipe técnica que faz esse audiovisual acontecer. E muito antes dele estar no set, tem toda uma etapa inicial onde os projetos são criados, são gerados, enfim. É um mercado muito amplo e formações diversas são sempre bem-vindas. Mas o mercado também tem que olhar para a formação específica, né? Eu acho que a gente tem um mercado que cresceu bastante e cresceu, às vezes, de uma forma um pouco desordenada em termos de formação de formação técnica de equipe. Então, acho que precisamos pensar cada vez mais em formar pessoas, em ter pessoas para trabalhar de uma forma mais ampla, né? E até pensando de forma internacional, né? Da gente, como que se a gente quer conversar e quer estar concorrendo com os grandes institutos internacionais, a gente precisa ter uma equipe formada e preparada para isso. Então, acho que formação também é um grande assunto do futuro do audiovisual. A gente não adianta falar de futuro sem pensar em formar, em fazer com que todo mundo que está entrando no mercado seja preparado para encarar esse mercado, porque é um mercado muito competitivo, é um mercado muito desafiador, né? Então, preparar essa nova geração talvez seja uma grande missão também dos próximos anos, para que a gente consiga realmente, de fato, ser uma indústria, né? Trabalhar como uma indústria, e poder estar concorrendo com todo o mercado de forma internacional. Então, pensando de um panorama, fazendo um panorama um pouco geral, né? Assim, falando de algumas coisas específicas, mas fazendo um panorama um pouco geral, acho que a gente não deve ter... Acho que a gente pode pensar de uma forma otimista, né? A gente já esteve em momentos piores, então o audiovisual está ali agora em um momento de voltar a produzir de forma independente, o que é muito importante, o que faz com que também a produção seja mais diversificada, e a produção diversificada de uma maneira geral, né? Quando a gente fala de produção independente, fala de produção diversa, a gente fala de diversas vozes falando, né? Então a gente vai ter não só as grandes produtoras, como a Conspiração produzindo, mas também as produtoras de menor porte, não só uma produtora como a Conspiração, que está no eixo Rio de São Paulo, mas como produtoras de todo o Brasil. E essas diversas vozes são muito importantes para a gente compor o audiovisual brasileiro. Então, a gente fala de vozes de diversos lugares, vozes de diversas raças, vozes de diversas cores. Então, é muito importante essa nova virada agora do audiovisual, essa virada para olhar o Brasil de uma forma mais ampla, porque, né, quando a gente fala de uma produção grande, uma produção de grande escala, uma produção para um grande streaming, é claro que existe todo um background que a produtora tem que ter, é claro que existe todo um tamanho necessário para que isso seja realizado. E quando a gente fala de uma obra independente, a gente consegue ali ter outros tamanhos e outras características de produtora se destacando também. Então, é um momento de futuro que não dá para pensar em futuro sem pensar em diversidade de produtos, né? É o principal que a gente tem que olhar agora, a gente entender que o futuro, de fato, talvez esteja fora do que a gente enxergue, né? Esteja em outros lugares. A gente tem que olhar o futuro que está na periferia, o futuro que está no norte e nordeste do Brasil. Então, ali tem muita gente produzindo e fazendo cultura, e fazendo tecnologia, fazendo cinema de uma forma muito inovadora e que a gente muitas vezes não consegue enxergar porque é difícil estar nas telas, né? Não é tão simples assim você conseguir estar sendo divulgado, estar com seu produto na tela. Então, essa volta desse fomento do audiovisual é muito, muito importante para que a gente tenha uma produção cada vez mais diversa. Então, acho que falar de futuro é falar de diversidade, é falar de inovação e falar de mais gente produzindo. Do nosso lado, como uma produtora grande, como a Conspiração, a gente tem feito muita coisa para o cinema, para o streaming, para a TV, mas também muito focado nesse mercado independente, de produção de documentários, de presença em festival. Lançamos agora dois filmes na Mostra de São Paulo, no Festival do Rio, que deixa a gente cheio de orgulho, porque é também sobre isso, né? É também sobre contar narrativas, não necessariamente para massa, para o grande público, mas para contar narrativas que são importantes de uma forma em geral. Então, acho que é isso. Falei bastante, mas estou aqui aberta para conversar e perguntas. Muito obrigado, Luísa. Vamos ouvir o Nelson e em seguida bater um papo nós três, tá? Nelson, por favor.
Está sem som, Nelson. Você... Ficou sem som, Nelson, por algum motivo. Estava funcionando total. Não. Eu esqueci de ligar o microfone, desculpe. Eu queria agradecer ao Jorge o convite aqui para participar desse painel, né? Discutir o futuro do audiovisual brasileiro aqui, desse primeiro encontro de empreendedorismo nas indústrias criativas, né? Uniarte 2023, e compartilhar histórias e experiências aqui com a Luísa Barbosa e também com quem participou da primeira parte do painel, a Antônia e a Alexia Galvão. Queria me apresentar, né? Meu nome é Nelson Breve, eu tenho 60 anos, pele clara, cabelo curto, liso e grisalho, tenho barba também grisalha, estou usando óculos de aros finos, em formato quase retangular, e vestindo camiseta de manga curta azul clara. Eu faço isso porque hoje em dia a gente também, esses programas são vistos por pessoas que não têm a visão, então, nesse ambiente de diversidade que a Luísa falou, esse é mais um dos rituais que a gente, de agora em diante, tem que cumprir nessa nossa tarefa pela diversidade para levar os conteúdos aos públicos mais amplos. Eu sou um jornalista que também, como a Luísa, né, que se tornou produtor executivo de projetos audiovisuais há 7 anos, né, mas com a ambição de se tornar roteirista. Eu estou aqui na FBL, que é uma produtora que produz audiovisual, uma produtora independente, há mais de 30 anos, produzindo documentários, programas infantis, etc. Agora, eu costumo dizer, né, as pessoas me perguntam o que eu faço, né? Eu gosto de dizer que eu ajudo a transformar ideias em projetos criativos que semeiam novas ideias transformadoras. Então, é pegar algo que é uma ideia e que é uma ideia que a gente acha que pode ser transformadora para a sociedade de alguma forma ou para determinados segmentos sociais e fazer aquilo se tornar um projeto e depois ser exibido e levado a esse público. Como produtor executivo, eu participei de todas as etapas de viabilização das séries documentais da FBL nos últimos 7 anos. Né? Tem o Tempo da Terra, que foi uma produção que a gente fez para o Canal Futura, que também está recém-licenciado para a TV Brasil, ela é de 2019, Linhas do Tempo, de 2020, que foi exibida no Fashion TV no Arte 1. Tem aquele que é o Sankofa África que te habita, que foi exibido no Prime Box, Travel Box, Futura, na Netflix no Brasil e em Portugal, na RTP África, em Portugal e nos países da CPLP, e também foi licenciado recentemente para o Canal Brasil. Tem o HQuem, que é a arte de desenhar histórias, né, também no Prime Box, Canal Futura, também licenciado pela TV Brasil. E estamos em produção agora, né, estamos em preparação para a produção que vai começar em janeiro, da série de ficção infantil A Arca do Ziraldo, e que vai ser exibido em primeira janela pelo canal Rá-Tim-Bum, né, lá da Fundação Padre Anchieta, da TV Cultura. Bom, por que eu estou aqui? Né, essa missão árdua de prever o futuro, né? Se eu fosse fazer uma apresentação, eu ia colocar aqui uma bola de cristal aqui, né? Ou cartas da cartomante, que é muito difícil, principalmente porque esse mundo que a gente está vivendo, que as coisas se transformam, mudam muito, né? Mas, assim, eu queria fazer... Porque, assim, se você quer exercitar cientificamente, vamos chamar assim, o exercício de prever o futuro, a gente tem que fazer um mínimo diagnóstico do presente, e, para fazer isso, precisa da experiência do passado. Então, vou falar um pouquinho aqui de uma coisa que, assim, 10 anos atrás, uma pesquisa do IPEA fez um panorama da indústria criativa no Brasil. Quero dar o crédito a essa pesquisa, que foi o João Maria de Oliveira, o Bruno César de Araújo e o Leandro Valério Silva. E essa pesquisa chegou numa conclusão que vai muito na linha do que a Luísa acabou de falar por aí. Era preciso políticas públicas que aumentassem a participação das indústrias criativas na economia brasileira, promovendo a descentralização regional. E essa foi uma pesquisa que eles fizeram estudando todos os dados que poderiam existir sobre a indústria criativa, entrevistaram mais de 100 pessoas e deram esse trabalho para a sociedade. E, naquele momento, você já percebia que o eixo das políticas propostas e implementadas pelo Ministério da Cultura era nessa linha, né? E, no caso da indústria do audiovisual, o que a gente pode considerar a ação mais importante foi a criação do Fundo Setorial do Audiovisual, com os recursos das empresas de telecom, né, para a produção de conteúdo nacional relevante para exibição nos horários nobres das TVs pagas, né? E que tinha um valor de cerca de 1 bilhão por ano que seria investido em editais para esse fomento, né? E a Ancine se tornou uma agência não apenas de fomento, mas também de regulação, e a EBC, né, que a Antônia apresentou, ela
entrava com apoio principalmente para a regionalização e expansão da produção independente. E aí foi criado o programa de todas as telas lá em 2024. Esse programa ele acabou quebrando a falsa ideia de que o público brasileiro não ia ao cinema ver filmes nacionais. E assim, eu vou só dar uma ideia de algumas, né, daquele grande ciclo de comédias que a gente teve, que impulsionou o público nacional para ver filmes nacionais, foram financiados pelo FSA. Então, Até que a Sorte Nos Separe, Cilada.com, De Pernas pro Ar, Loucas para Casar, Minha Mãe é uma Peça. Tem vários outros que eu podia citar, mas eu vou ficar no Minha Mãe é uma Peça porque ele é emblemático até por conta do Paulo Gustavo, que depois morreu, né, durante a pandemia, que se tornou até nome de lei para incentivo à cultura no Brasil, que esse ano está injetando muitos recursos importantes para a retomada do audiovisual no Brasil inteiro, né? Bom, aí, depois desse boom, você teve um problema do Tribunal de Contas da União em relação à prestação de contas, que eu não vou entrar aqui, mas que deixou a produção toda parada, né, por cerca de 2 anos até eles resolverem, né, a Ancine resolver o que aconteceu, como é que ficaria a situação de prestação de contas, né? E, na sequência, você teve um desmonte das políticas culturais, que eu também não vou entrar em detalhes, mas que vinha de uma ideia de não compreender que criatividade é um capital intelectual. E é um capital intelectual que só esse ano vai movimentar 230 bilhões de dólares no mundo, né? A nossa expectativa, como falou a Luísa, é que agora a gente está começando a restabelecer essas políticas e voltando àquele patamar de 10, 15 anos atrás. E esse ano tem, né, essa semana, ou semana passada, a gente não pode falar em data aqui, desculpe, voltando ao nível, a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, que vai colocar 3 bilhões por ano nos próximos 5 anos nessa indústria criativa que tem no país, né? Então, portanto, com isso que eu falei, prever o futuro vai depender das decisões políticas e administrativas que vão ser tomadas hoje, na semana que vem, no próximo mês, no próximo ano. E essas questões, elas são muito difíceis. A gente está num mundo desequilibrado em todos os sentidos, né? A gente está vendo as guerras que vêm por aí, as questões climáticas e tudo mais. Tem uma conjuntura crítica. Por quê? Porque o sistema de desenvolvimento humano antigo está ruindo e tem um novo nascendo. Isso causa conturbação mesmo no processo de desenvolvimento civilizatório. E, como a Luísa também diagnosticou, o que isso vai requerer, né? Que as megatendências estão apontando para isso. Desenvolvimento mais inclusivo, mais conectado e mais colaborativo, aonde a experiência vai ser mais valorizada do que o produto. E aí você tem um campo enorme para todos os tipos de profissionais da indústria criativa, porque é um campo enorme para a produção de conteúdo simbólico, que significa conteúdo simbólico, que significa indústria criativa. Ou seja, mais ideias vão ser usadas para semear mais ideias novas. E aí, antes de dar algumas linhas aqui daquilo que eu penso sobre o futuro, eu queria só colocar alguns gargalos também para mostrar o momento que estamos, né? Que o principal deles, que eu considero, é a regulação das plataformas de distribuição, novas e antigas, com as cotas de tela que permitem ao público brasileiro ter mais acesso aos conteúdos nacionais, né? Isso é uma delas. E a outra, também na linha do que disse a Luísa, políticas que ajudem as grandes, como a Conspiração, competir com os estrangeiros. E também ajudem os médios e pequenos, como a FBL, a se tornar relevantes no desenvolvimento e expansão da indústria, inclusive para a formação de profissionais cada vez mais qualificados dentro desse mercado, né? E você tem, hoje em dia, né, dentro desses grandes desafios, você conseguir juntar esses elementos que estão dispersos. Hoje, na indústria, a gente está falando de empreendedorismo aqui, né? É a indústria mais empreendedora, do meu modo de ver. Por quê? Porque a contratação em massa são contratações por pessoa jurídica. São raras as produtoras que têm uma estrutura fixa muito grande. Então, você não tem um emprego lá de carteira assinada. Então, é um emprego empreendedor. Às vezes, você faz a sua autoformação, faz os seus cursos, etc., abre uma MEI ou abre uma empresa simples
E aí, com isso, é que você vai... Acho que o meu tempo acabou, eu só vou concluir para dizer o seguinte, assim, é com isso que você vai entrar numa produção que vai ser contratada todos os profissionais de todas as partes das artes que nós temos, e aí eu deixo isso para o debate, para a gente poder esmiuçar melhor esse futuro e como é que esses empreendedores entram no sistema e podem gerar sua renda a partir, ampliar esse mercado da indústria criativa do nosso país. Olha, foi muito interessante ouvir vocês dois. Eu acho que a gente tem agora aqui alguns minutinhos para a gente trocar uma ideia. Mas eu estava pensando nessa questão do financiamento, que às vezes é maior, às vezes é menor. O momento político, às vezes é mais favorável, às vezes é menos favorável. Agora, eu fico com a impressão de que isso é a onda curta, né? Agora, a onda longa, me parece, Nelson, que você tem razão, não tem jeito, é inexorável. Ou seja, o mundo demanda cada vez mais conteúdo. E eu acho que se a gente olhar a realidade que a gente está vivendo, assim, as guerras, os problemas que são problemas de natureza, que a gente pode dizer, cultural, né? Ou seja, choques de culturas, entendimentos de mundo diferentes, eu acho que isso também requer, cria uma demanda por que se comunique mais, que eu fico pensando, eu lembro a primeira vez que eu fui a Manaus, eu tive a impressão de que Manaus era parte do Brasil de maneira radical por duas questões. Primeiro, porque a música brasileira era comum e todo mundo cantava as mesmas músicas lá que a gente cantava no Rio de Janeiro. Depois, a televisão e o audiovisual, que fazia, de uma certa maneira, um sentimento de pertencimento. Então, eu acho que isso não muda. E quanto mais o mundo se globaliza, mais eu acho que essas identidades elas sentem falta de se alimentar, porque você não quer ficar diluído numa massa que não tem forma, né? Assim, as nacionalidades, o lado bom desse nacionalismo, que pode ser radical, pode produzir guerras, mas ele tem um lado bom de orgulho, de pertencimento, de grupo, que também é bom. Assim, e aí eu queria perguntar para vocês, assim, nesse mundo globalizado de tecnologias novas, vocês acham que tem oportunidade para que se formem serviços diferentes, que surjam coisas inovadoras? A gente vai ter que estar sempre copiando o que surgiu primeiro lá, ou a gente tem chance de bolar coisas brasileiras que a gente possa vender para o mundo diferenciadas? Como que vocês veem isso? Luísa, você primeiro, vamos lá. E se sinta à vontade também para comentar de maneira ampla o que você acha melhor. Bom, acho que a gente é um país muito inovador em vários sentidos, sabe? Acho que o Brasil exatamente porque a gente tem uma cultura muito ampla e diversa, assim. A gente é um país muito grande, a gente tem culturas diversas de diversos lugares, então acho que a gente tem ali um potencial muito grande de inovação e de consumo, né? O Brasil consome pra caramba, o Brasil consome tecnologia, as pessoas consomem tecnologia. Então, acho que super a gente é capaz de estar sempre à frente e à frente das tecnologias e tudo mais. Então, a gente também tem que entender que olhar para os nossos fracassos da nossa indústria e não nos culpar por isso, porque fracasso existe em todos os países, em todos os lugares. Então, muitas vezes eu vejo acontecer o lançamento de uma série brasileira, todo mundo falando, nossa, essa série não foi tão bem. Mas e quantas séries americanas não foram tão bem? Quantas séries inglesas não foram tão bem? Porque é isso, o mercado, quando ele se movimenta e quando as coisas começam, existem também alguns testes ali do que vai acontecer, do que vai funcionar, e isso não pode deixar a gente se paralisar. Porque a gente vai fazer sempre o mesmo tipo de filme, sempre o mesmo tipo de série, sempre o mesmo tipo de conteúdo, vamos tentar sempre comunicar do mesmo jeito. Não acho que esse é o caminho, a gente pode surpreender, né, no meio dessa movimentação. E é claro que quando chega uma indústria, como uma indústria de streaming, que tem ali fazendo a gente produzir pra caramba, produz bastante coisas que o mercado brasileiro vai aceitar, que o mercado internacional vai aceitar, e outros não. Não existe uma matemática exata para isso, né? Nunca existiu. Então, acho que a gente tem que ter... Se a gente tiver coragem de arriscar e tiver como arriscar, porque não adianta só, né, a gente que todos vamos arriscar, vamos ter coragem, vamos pensar no futuro, vamos pensar em como fazer diferente, vamos inovar, mas para inovar você precisa de ter fundos para isso, né? Você precisa de ter alguém nesse apoio dessa inovação, né? Ninguém inova e empreende completamente sozinho e ninguém inova e empreende sem capital para isso. Então, assim, até esse movimento que existe hoje de conseguir, né, um pouco que o Nelson falou também, avançando para ter presença brasileira inteira e tudo mais, cinema,
principalmente, faz com que a gente consiga, de fato, inovar, faz com que, de fato, que a gente consiga testar o diferente, né? Se a gente conseguir ter essa base para isso, porque senão, é claro, a gente vai produzir sob demanda, e essa produção sob demanda é que ela é mais engessada possível. Então, acho que a gente fala hoje é de tentar, quanto mais a gente produz de forma independente, mais a gente consegue fazer diferente e fazer o que, né, que você está perguntando, né, Jorge? A gente consegue fazer algo que vá além, que vá à frente, que pense em inovação, que pense em romper barreiras. Mas para isso precisa de fomento, para isso precisa de base, para isso precisa de alguém acreditando, né? Assim, então, é um pouco o que é mais importante. E que a gente está otimista que vai acontecer, né? Vamos ver como vai ter conta. Tá bom, Nelson, você. Aproveita, tenta. Assim, eu fico pensando assim, quando surgiu a Endemol, né? A Endemol apresentou um mundo de formatos, nessa coisa dos role-playing, né? Ou seja, as pessoas ali dentro da vida real, dentro da tela. Assim, você vê o brasileiro capaz de criar formatos diferentes, coisas que possam ganhar relevância? Olha, primeiro eu digo o seguinte, assim, viver no Brasil requer uma criatividade que você não... Acho que no mundo inteiro é preciso ter muita criatividade por conta de vários tipos de mudança, não só culturais, por conta da gente ser muito também amigável a novas tecnologias, amigável a todos os povos. A gente tem uma cultura que facilita a gente ter criatividade. Isso é um ponto, então, portanto, a gente tem um capital intelectual que é exportável, ou seja, que pode ocupar presença no mundo. O que a gente tem de dificuldade é que, assim, o mercado, de uma forma geral, ele gosta de investir naquilo que ele já sabe que ele vai ganhar dinheiro. É muito difícil o mercado de risco. Então, muitas vezes, os estados nacionais, para desenvolver suas indústrias, ele constrói programas, políticas públicas de fomento justamente naquilo que ele acha que ele tem um talento para ocupar espaço no mundo. A gente teve talento para ocupar espaço na agricultura no mundo, para a alimentação do mundo, para outras questões, a questão de mineração no mundo. Mas a gente também tem esse espaço para esse capital, que é um capital de alto valor agregado. Então, portanto, mais do que agricultura, mais do que mineração. Então, assim, a gente precisava que a sociedade brasileira entendesse um pouco isso melhor e as suas classes, né, dirigentes entendessem melhor isso, que é preciso colocar dinheiro. Por quê? Porque espontaneamente surgem vários cientistas, vários criadores de programas. Provavelmente agora tem pessoas que estão fazendo lá os seus realities ou estão fazendo seus programas de games e tudo isso no Brasil. E tem muitos brasileiros que estão trabalhando para a indústria internacional disso, né? E estão fazendo porque existe a capacidade de fazer. Só que se você não tiver quem está enxergando os anjos para fazer os investimentos, as políticas públicas para que essas pessoas possam entrar como pessoas físicas, antes mesmo de pessoas jurídicas, nos processos da indústria criativa, se você não tiver isso como uma política de Estado, você sempre vai nesse arranque. Né? Você vai no arranque e depois dá um passinho atrás. Você vai no arranque e dá um passinho atrás. E os nossos criadores são todos absorvidos pela indústria lá de fora. A gente tem desenhistas de histórias em quadrinhos maravilhosos, projetistas de games maravilhosos. Aliás, game digamos assim, a coqueluche do momento, como se diz, né? Tá tendo muito dinheiro para o desenvolvimento da indústria de games, e a indústria de games é uma indústria de audiovisual. Então, espera um pouquinho, desculpe. Eu vou aproveitar e complementar nessa resposta, Jorge, complementar uma coisa que o Nelson falou. Só para a gente ter ideia, você falou questão de formato e tal, um formato que nem era conspiração, vou fazer propaganda do amigo. Na semana passada toda, o top 1 da Netflix era um formato criado pelo Brasil. Era um formato brasileiro, criado no Brasil, produzido no Brasil, e que ficou em top 1 no Brasil e ficou muito bem colocado no mundo. Não sei exatamente a colocação agora de cor, mas era um formato totalmente criado no Brasil. Agora, outro exemplo, agora um exemplo da conspiração. A gente fez uma série para o Amazon Prime, que é o Dom, que foi a série não inglesa mais vista do Amazon Prime. Então, assim,
o Brasil produz, o Brasil é criativo, consegue estar na frente? Consegue. Dei 2 exemplos agora, um da cooperação, outro que não, que provam que a gente produz produtos que podem circular o mundo e que são também muito bem vistos e muito queridos no Brasil. Então, assim, claro, é possível, super é. A nossa indústria é criativa, preparada, é maravilhosa, mas é isso. Precisou desse investimento nesses 2 lugares, né? Nessa série que eu estou contando da Netflix, está nos primeiros lugares, e nessa série que a gente fez. E agora, assim, transcendendo um pouco essa questão de Brasil versus mundo, né, versus outras indústrias, e as coproduções, assim, porque me parece que o mundo é um mundo de integração econômica cada vez maior, né? E também não é nada ruim, eu acho que é muito bom, se empresas como a Conspiração, como a FBL, se elas puderem coproduzir com empresas de outros países, né? Não necessariamente de Hollywood, né? Com países africanos, com países europeus. Você acha que esse mercado se amplia, esse mercado de coproduções? Você acha que para quem está entrando no mercado de trabalho agora, vale a pena olhar também, entender esse mundo, esse mercado fora do Brasil? Não, com certeza absoluta. Eu acho que o mercado de coprodução é um mercado muito, muito crescente e muito possível, até porque você, como eu dou o exemplo que eu dei na minha fala sobre o México, né? A gente está falando de 2 países, Brasil e México, por exemplo, são países que têm um tipo de consumo de conteúdo muito parecido, né? Então, por exemplo, uma série que foi feita para o Brasil e que funcionou no Brasil, ela pode para o México funcionar muito bem, porque a gente tem um tipo de consumo muito similar. Não é à toa que, por muitos anos, a Globo exportou as novelas brasileiras para vários outros lugares. Então, assim, é super possível de pensar em coprodução. Uma série originalmente já pode começar sendo produzida por 2 países e já sendo feita no início delas. E a mesma coisa um filme, né? Tem filmes que circulam em que a gente vê adaptação para vários outros diversos países. Então, é super possível. E essa coprodução mesmo que é uma coisa que tem crescido muito, muito nos últimos tempos, até por alguns incentivos, né? A gente tem, por exemplo, uma relação de cooperação Brasil-Portugal, que inclusive tem um edital aberto no FCA, que deve estar fechando nos próximos dias, para coproduções entre Brasil e Portugal, que são países que falam a mesma língua, que tem ali uma proximidade, né, de comunicação muito mais óbvia, se você for pensar, né? Então, assim, sim, é possível pensar nisso, a gente tem que pensar cada vez mais. O mercado brasileiro também tem que pensar de forma aberta, né? Se a gente quer trabalhar para fora, a gente também tem que querer que aqui dentro trabalhar com uns outros países, né? A gente tem que se abrir para sair, a gente tem que se abrir também, né? Sim. Faz sentido a gente investir para atrair grandes produções para o Brasil? Isso cria mercado para as empresas brasileiras, Nelson? Uma empresa menor como a de vocês, Nelson, ela também participa ativamente de coproduções? Faz sentido atrair grandes produções? Isso gera demanda para vocês ou não? Deixa eu te antecipar uma coisinha aqui. É o seguinte, a gente tem uma escada. Então, quem está entrando, quem está entrando? Quem está entrando tem uma janela chamada YouTube, que é uma janela enorme que você tem acesso, você pode viver disso. Outra chamada TikTok, ou seja, tem algumas janelas para quem está entrando e quer fazer produção audiovisual, de fazer sozinho ou com uma pequena equipe, de juntar amigos, um coletivo, etc., e que você consegue iniciar e começar a aprender. Você faz um curso aqui, você entra numa produção de uma pequena produtora ali, vai ganhando experiência até chegar numa média e depois, quem sabe, você pode chegar numa grande. Ou seja, existe um degrau. Então, não é, digamos assim, a questão da coprodução internacional, ela está num nível mais para as grandes, aquelas que já conseguiram se desenvolver, fazer grandes produções aqui no Brasil e conseguem se associar. E as médias também têm esse espaço, mas sempre é um espaço de aprendizagem. As pequenas e médias, elas sempre precisam buscar espaços de aprendizagem. Às vezes, ao invés de uma média, uma pequena, e buscar uma aprendizagem com a coprodução internacional, talvez com uma coprodução com uma grande produtora independente nacional, já seja um passo em que ela pode estar subindo um degrau para ela estar conhecendo as ferramentas que ela precisa para entrar no mercado. Nós exportamos um conteúdo, o primeiro conteúdo nosso exportado, que foi para Portugal, para a RTP. Você precisa aprender um monte de coisa, aprender como é que é o sistema tributário, para você não ter uma bitributação, para você não sei o quê.
Você tem várias coisas que as grandes produtoras já conhecem em relação a essas produções. Então, é melhor você primeiro ver como faz, para depois você fazer. Mas, se quiser fazer, que eu acho também que é válido, é o empreendedorismo puro, né? Vamos dizer assim, vamos lá e vamos arriscar. Existem portas, existem janelas. Você precisa ter contatos, você precisa conhecer pessoas. Network, participar daquilo que está acontecendo, dos festivais, dos encontros setoriais, como tem aqui o Rio to Sea, como tem em São Paulo, como tem também em alguns países da América Latina, teve na Argentina um mês e pouco atrás, você tem em outros países, participar, estar conhecendo, ver como é que está funcionando o mercado e começar, porque a química das coproduções, ela pode começar com duas grandes empresas que querem, opa, eu gosto daquilo que você está fazendo, gosto daquilo que você está fazendo. E pode começar da química de produtores que são da indústria independente ou criadores de um modo geral, que conseguem aproximar produções de fora com produções de dentro. Não sei se a Luísa... Sim, e essas plataformas também investem, né? Ou seja, elas fazem... O processo não é um processo formal de edital, mas existe uma procura. Netflix, a própria Globo, esses canais de TV a cabo, eles procuram incentivar também a realização de produções, né? Tendo financiamento. Sim. E isso é um mercado que cresce, não é? Sim, eu acho que as próprias exibidoras estão agora falando mais de coprodução e pensando nisso, até porque tem, principalmente as exibidoras que têm um racional nacional mais forte, né? Por exemplo, uma Globo, por exemplo, você fazer uma coprodução que vai estar sendo exibida aqui num canal internacional, para eles faz um total sentido, né? Porque por mais que eles ainda tenham a Globoplay, eles ainda estão crescendo de uma forma internacional. É uma plataforma em crescimento internacionalmente, né? Uma plataforma ainda muito voltada para o público brasileiro. Então, um canal como a Globo para eles, a produção faz total sentido, exatamente porque produzir um conteúdo aqui que vai ser veiculado aqui e que a gente já tem uma janela de veiculação internacional estabelecida é totalmente natural e até é bom para o produto, né? Porque faz com que o produto circule mais, seja mais visto por mais pessoas. Então, é positivo em todos os sentidos. Tá, e essas grandes empresas também terceirizam muito, né? Ou seja, também há a criação de oportunidades para empresas que produzem trilhas sonoras, figurinos. Acho que isso também acontece. Ou seja, não tem tudo in-house, né? A Globo antigamente tinha, né? Mas me parece que cada vez tem menos, né? Cada vez terceiriza mais. Na produção independente é um pouco assim, né? Acho que você falou um pouco, a gente, dentro de uma produtora, a gente acaba tendo uma equipe fixa de produção, uma equipe fixa de back-office, no caso da Conspiração, uma pós-produção, o que nem é o caso de todas as produtoras, a Conspiração chega a ter uma pós-produção, mas muitas não têm. Então, assim, todo o resto do serviço é contratado de acordo com a demanda do projeto. Então, no momento que a gente tem um projeto, a gente vai contratar a equipe de arte, a equipe de figurino, a equipe de maquiagem, a equipe técnica de elétrica, maquinária, a equipe de fotografia. Então, são todas as equipes que são contratadas pelo projeto. Então, de fato, assim, hoje as produtoras elas têm um formato interno de trabalho com esse olhar de pessoas fixas que fazem o dia a dia, né, que está ali fazendo o estúdio andar, e a cada produção a gente contrata quem especificamente vai trabalhar naquela produção. Até porque cada produção tem uma característica específica, tem um formato específico, tem um tamanho de equipe específica e uma especificidade de equipe específica, né? Uma equipe que faz documentário tem um perfil totalmente diferente de uma equipe que faz uma ficção, de uma equipe que vai fazer uma longa-metragem. Então, assim, são características diferentes de equipe que são contratadas a cada produto, né? Então, tem um racional de contratação a cada produto. E ele é um bem diverso, não necessariamente são equipes fixas, são equipes que, de fato, que estão ali trabalhando para diversas produtoras, para diversos produtos. Eu acho que, assim, adensando-se o volume de produção, essas equipes especializadas têm demanda para elas o tempo todo, né? A Conspiração não necessita determinado tipo de profissional num determinado momento, mas outra produtora precisa. Eu acho que a questão desses polos de serviços, né? Eu estava vendo que havia um cineasta, que eu até gostaria de convidá-lo, mas ele faleceu na pandemia, que ele montou um polo de serviços, de empresas de serviços para o audiovisual no mundo, a partir da cidade da Guatemala. Então, eu acho que hoje é possível pensar em uma empresa de serviços no Brasil que preste serviço a produções de países latino-americanos, né, até do outro lado do mundo. Né?
Olha, o nosso tempo, infelizmente, está acabando. Eu queria muito agradecer a participação de vocês, Luísa, Nelson. Eu acho que para os nossos estudantes, para quem está entrando no mercado, é muito importante ter o testemunho de pessoas com a experiência de vocês e a visão, por mais que seja uma bola de cristal, né, Nelson? Mas pelo menos a gente poder antecipar um pouquinho do que eles vão ter pela frente e de que tipo para que tipo de mundo profissional eles devem se preparar. Então, muito obrigado a vocês dois pela colaboração nesse nosso painel e espero que ano que vem, quando a gente for fazer uma nova edição desse evento, a gente possa contar com vocês de novo. À disposição, Jorge. Obrigada a vocês. Obrigada, Jorge. Abraço. Um abraço a todos.